Bom dia a todos, sou o professor João, como vocês bem sabem, né? Eu fiz essa videoaula para dar uma explicada sobre o material que eu repassei para vocês e também em relação ao questionário respondido. Algumas questões de alguns alunos não estavam de acordo com as respostas, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, tá bom? Então, o assunto que nós estamos trabalhando é noções de anatomia. E nessa primeira aula nós estamos falando sobre o sistema esquelético e o sistema muscular. Então eu vou me deter em relação às questões do questionário, para que eu possa ajudá-los a ter um entendimento melhor. Então, na primeira questão, como é formado o sistema esquelético? E aqui a resposta já está exatamente no início aqui, né? Sistema esquelético é formado por ossos e cartilagem. Então a resposta é essa. O corpo humano, né? O corpo humano constitui basicamente, na sua estrutura básica, por ossos e cartilagem. E aí, a partir disso, podemos fazer os movimentos, né? Como vocês observam na figura. Os movimentos acontecem pela estrutura mecânica dos ossos e também das cartilagens, que fazem com que os movimentos sejam realizados. Se tiver algum problema, tanto nos ossos como na cartilagem, nós somos limitados nos movimentos, né? E às vezes não conseguimos nem fazer os movimentos, dependendo do problema que temos, né? E aí vem a segunda questão. A segunda questão é o que são ossos? O que são ossos? A própria, aqui em cima, a definição está bem em cima. São órgãos esbranqueados, muito duros, que unidos-se aos outros, que são outros ossos, por intermédio das articulações, constitui o esqueleto. Então, a resposta é essa aí, né? São órgãos esbranqueados, muito duros, que unem-se aos outros por intermédio das articulações, como eu comentei antes, né? E é um conjunto especializado de tecido conjuntivo, cuja principal característica é a mineração cálcio de sua matriz óssea. Então, quer dizer o seguinte, que dentro do osso acontece a produção, né, a mineração, a produção do cálcio para deixar o osso cada vez mais forte. E isso acontece por meio dos movimentos que realizamos com os ossos, né? Acontece, claro, pela alimentação, mas também pela questão da movimentação, do impacto, né? O impacto do osso com o solo produz também o cálcio. Segunda questão, como classifico as articulações e onde elas estão situadas no corpo humano? Aí vem aqui o segundo quadro, né? Essa figura aqui. Os tipos de articulações. São três tipos de articulações, né? A primeira, móveis, né? Movimentos amplos. Quais são os movimentos amplos? Aí está a imagem do ombro, né? A articulação do ombro. Deixa eu mostrar aqui a canetinha para vocês olharem aqui. Que o ombro, aqui, ó, aqui o ombro. Essa articulação é ampla porque podemos fazer vários movimentos a partir dessa articulação, né? Podemos correr, podemos arremessar, podemos segurar, né? Podemos nadar, muitos movimentos a partir dessa articulação. E as semimóveis são movimentos limitados, como aqui, ó, da coluna. Na coluna nós podemos fazer um movimento para frente e um movimento bem reduzido para trás. E imóveis são articulações que estão por aqui, ó, no crânio, né, da cabeça. São os movimentos que não, assim, não tem movimento, né? Na verdade, não existe movimento. Próxima questão aí. Quais as funções do sistema esquelético? E aqui está, coloquei todas a primeira função, sustentação do organismo, depois proteção das estruturas vitais, né, que é o coração, os pulmões, o cérebro, base mecânica para o movimento, como eu falei anteriormente, sem os ossos eu não tenho o suporte para fazer os movimentos, é a minha base mecânica, né? Não adianta ter músculos se o osso tiver com alguma ruptura, algum machucado, você não consegue, porque é a base mecânica para o movimento.
armazenamento de sais, cálcio, por exemplo, né, como eu falei, produz cálcio dentro do osso. E essa questão também que ele produz um suprimento contínuo de células no sangue, chamado hematopoética. Hematopoética. É o suprimento contínuo de células sanguíneas, que também ele supre, né, essa questão da produção do sangue dentro do osso. Aí, seguindo em frente, como é formado o sistema muscular? Né? Então, aqui, ó, a resposta é exatamente: o sistema muscular é formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo. Né? Então, essa resposta é formada por um conjunto de músculos do nosso corpo. Né? No caso, o músculo vivo e de cor avermelhada. E essa coloração denota a existência de pigmentos de grande quantidade de sangue nas fibras musculares. Essa cor avermelhada quer dizer que o sangue está circulando. E o sangue circulando denota que existe vida naquele músculo. O músculo que não tem mais sangue é um músculo morto, né? Então, o sistema muscular é formado pelo conjunto de músculos. E os músculos são responsáveis pelos movimentos, né? São responsáveis, nós só realizamos movimentos a partir dos músculos. Claro, com a colaboração, né, do sistema esquelético e das articulações. Aí, próxima pergunta. Quais os movimentos realizados pelos músculos? Então, ó, quais os movimentos realizados pelos músculos? São dois. São de contrair e relaxar. Todo músculo realiza esses dois movimentos. Contrai e relaxa. Contrai e relaxa. E a partir desse contrair e relaxar, a gente produz inúmeros movimentos, como andar, correr, saltar, escrever. Até mesmo quando nós estamos comendo, nós estamos realizando esses movimentos de contração e relaxamento, né? Só que o nosso sistema muscular, ele é muito harmônico. Então, um movimento, alguns músculos estão relaxando, outros estão contraindo. Quais os tipos de músculos e onde são situados no corpo humano? Então, eles estão situados, eles são chamados de músculos longos, largos e curtos, né? Então, os músculos longos são, aqui o exemplo, situado no braço, né? Que esse é chamado de bíceps, né? E o largo é esse da barriga, é um conjunto de músculos abdominais, né? E o curto são geralmente nas partes menores, né? Na mão, os pés, aonde estão próximo de região onde a região é menor, né? A área maior tem músculos maiores, mais largos, mais longos. Músculo na região que existe uma dimensão menor, são músculos curtos que são responsáveis pelos movimentos. Quais as funções dos músculos? As funções dos músculos são 5, né? São 5. Primeira função: produção de movimentos corporais. Já falei antes. Estabilização das posições corporais. Terceiro, regulação do volume dos órgãos. Quarto, movimentos de substância dentro do corpo, algo que a gente não pode controlar. Os responsáveis são os músculos lisos das paredes vasos sanguíneos e outros, né? E produção de calor, né? Então, a função do músculo são essas 5, né? Que tem aqui do lado o que cada um faz, né? E a última pergunta: como se classificam? Como se classificam os músculos? Eles classificam como músculos estriados, chamado de lisos, ou músculos não estriados, chamado de lisos, músculos estriados esqueléticos e músculos estriados cardíacos, né?
e cada um tem uma função diferente, né? Esse primeiro músculo não estriado, nós não temos o controle, né, sobre ele, eles contraem, estão dentro dos nossos órgãos, né, os órgãos dentro do nosso corpo, a gente não tem controle. Já os estriados esqueléticos, nós temos um controle sobre eles, né? Vai de acordo com a nossa vontade de fazer movimento. E o músculo estriado cardíaco, ele tem uma relação com aquilo que nós fazemos, né? Em relação, se nós fazemos um exercício, a seu movimento se altera também, né? Então é isso, né? É isso para ajudar a vocês a melhorar as respostas de vocês, até mesmo aqueles que já fizeram melhorar suas respostas, porque na prova vai ser de acordo com essa explicação, tá certo? Bom dia e até uma próxima.